Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Quem é que não quer ter uma aparência perfeita? Parecer jovem e saudável acaba sendo o sonho de muitas mulheres e muitos homens também. Mas o que não falta hoje é notícia de complicações envolvendo cirurgias plásticas. Nós vamos falar sobre os riscos hoje, como evitá-los e outros assuntos relacionados ao tema com o Dr. Vandenberg Barbosa, que é cirurgião plástico e cancerologista. Muito obrigada pela presença do senhor, uma ótima tarde. Boa tarde, obrigado você pelo honroso convite. Estamos à disposição para discorrer desse tema hoje que está tão atual, né, e infelizmente, e com tantas más notícias, né, envolvendo a cirurgia plástica. Pois é, o que acontece? As pessoas se assustam com essas notícias, né? Mulheres que acabam morrendo durante uma cirurgia plástica que, teoricamente, seria uma cirurgia, simples. E tão realizada hoje aqui no Brasil, né? Queria saber do senhor quantas cirurgias plásticas são realizadas por ano, se o senhor tem ideia, e qual é o índice de complicação que nós temos. Bom, Patrícia, é assim. Você falou cirurgia simples, né? Nenhuma cirurgia, na realidade, é simples. Por menor que ela seja, ela termina envolvendo uma série de mecanismos, né? Cicatrização, a própria estrutura imunológica do paciente. Então, nenhum ato cirúrgico ele pode ser considerado simples. Do ponto de vista de execução das cirurgias, o Brasil é o segundo maior hoje representante do mundo no número de cirurgias plásticas, só perde para os Estados Unidos. Se você considerar a população americana, que é muito maior que a nossa, eu acho que talvez até a gente supere essas estatísticas e esses números. Mas, graças ao bom Deus, esses incidentes e os acidentes mais fatais são desprezíveis em relação à estatística. É a mesma coisa de aviões, né? Quantos voos você faz durante o ano, né? E quantos acidentes de avião ocorrem. Infelizmente, para aquela paciente que teve um acidente mais complexo, ela pagou muitas vezes com a vida e para ela a estatística é 100%. Mas se você considerar todo o número e todo o universo, isso é desprezível em relação estatisticamente. E por que as complicações ocorrem? As complicações são, assim, eu sempre falo que a cirurgia é um voo que se vai fazer. Então você tem que checar o avião, você tem que checar o paciente com exames, fazer exames de laboratório, exames de sangue, a parte bioquímica do sangue, dosar a glicemia, que é o metabolismo da glicose, ver se o paciente é diabético ou não. Você tem que fazer a função renal, que é medida pela ureia e creatinina. Você tem que ver a função hepática, as bilirrubinas e transaminases. Então, você tem que fazer uma avaliação cardiológica, principalmente em pacientes acima de 50 anos. Fazer, muitas vezes, um teste ergométrico mais profundo, se o paciente tem algum problema. Se a gente detecta algum problema na avaliação cardiológica, já se manda para o especialista e se suspende a cirurgia, porque você vai fazer uma cirurgia e com o risco dessa paciente fazer uma arritmia na mesa ou uma parada cardíaca, alguma coisa do gênero. E tem outras, a parte vascular a gente estuda também de acordo com o caso, se faz Doppler com ultrassom dos membros inferiores. Então, você tem que fazer um bom preparo pré-operatório. Se fazendo um bom preparo pré-operatório, você já minimiza muitos riscos intraoperatórios, ou seja, durante a cirurgia. Quer dizer, mas mesmo checando tudo isso, estando tudo em ordem, numa paciente jovem, a gente não elimina totalmente o risco, né? Não, quando se trata de medicina, por exemplo, existe hoje uma discussão jurídica, né, de que principalmente a cirurgia plástica não é uma especialidade de meio, é uma especialidade de fim, ou seja, você garante o resultado. Nenhum cirurgião pode garantir o resultado, nenhum cirurgião. Você lida muitas vezes com o imponderável, você está operando a paciente, ela está com os exames normais e ela tem uma depressão imunológica pós-operatória. Ou começa no intraoperatório, ou ela se contaminou com um vírus e ainda não foi detectado. Então, essa paciente é uma paciente que poderá desenvolver uma complicação. O queloide, por exemplo, queloide é uma complicação que dá um resultado muito insatisfatório de cicatriz, aquelas cicatrizes grossas que assustam até, e muitas vezes ela tira o resultado, você faz um abdômen maravilhoso, aperta a musculatura,
traz a musculatura para a linha média, a paciente fica com a cintura maravilhosa e um queloide na cicatriz que acaba com a cirurgia. Mas esse queloide é uma anomalia genética. Então a gente tem que pesquisar, já tem que ver se a paciente tem histórico familiar de queloide, se ela tem alguma cirurgia que ela fez prévia. Então se você tem que evitar ao máximo incisar, né? Fazer incisões. E você avisa para o paciente, olha, se você desenvolver queloide, agora nessa cirurgia imediata, nós vamos esperar ver como é que vai desenvolver a cicatriz. A gente tenta a aplicação de corticoide, placas siliconizadas, e aí não se conseguindo debelar esse queloide, nós ressecamos novamente a cicatriz e fazemos a aplicação de uma radiação superficial, que é beta-terapia. Então, cada caso é um caso. Quer dizer, uma paciente jovem, a probabilidade dela desenvolver uma complicação no intraoperatório é muito pequena se os exames pré-operatórios estão normais. Acontece com muita frequência, quer dizer, uma frequência relativa, pacientes, por exemplo, são usuários de droga, são dependentes químicos e omitem isso para o cirurgião e para o anestesista. Esse paciente que é usuário de droga, ele tem uma sensibilidade miocárdica, ou seja, o do músculo contrátil do coração. Quando você induz anestesia ou faz um bloqueio anestésico, alguma coisa, a sensibilidade desse coração é muito maior do que um coração da população geral que não usa tais agentes químicos. Então, o que acontece? Essa paciente tem uma suscetibilidade grande, ou esse paciente, de desenvolver uma parada cardíaca. E aí você vê, infelizmente, de vez em quando, o paciente foi fazer uma lipoaspiração e parou. Foi para uma mesa fazer uma cirurgia de mama e parou. Mas, muitas vezes, por omissão. O importante, Patrícia, que eu acho, é o seguinte: o cirurgião tem que ter consciência de que, primeiro, ele tem que conter o entusiasmo da paciente muito exacerbado. Ou seja, tem pacientes que vão porque a amiga fez ou porque não quer operar de qualquer maneira, e às vezes quer baratear o preço, e aí baratear o custo da cirurgia, e termina a gente forçando o cirurgião a ir para um hospital mais barato. E é lógico que você sabe que uma BMW custa o que custa, uma Mercedes e um Fusca, porque cada um tem determinados itens e de sofisticação, que daí o preço é mais caro. Então, obviamente que os hospitais mais bem equipados são mais caros. Então, muitas vezes o cirurgião, no afã de tentar resolver o problema do paciente, vai para um hospital mais barato, sem recurso, ou vai para uma clínica. E aí, quando acontece o problema, ninguém quer saber. Quer saber que o cirurgião levou e não quer saber a intenção dele, se ele tentou resolver o problema da paciente a baixo custo. E aí é outro problema que a gente tem também com relação o local específico que dessa paciente está sendo operada. Eu hoje, sou formalmente contra um paciente se fazer qualquer tipo de cirurgia em clínica que não tenha recurso. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Por lei, não é obrigado que se opere e faça uma cirurgia plástica dentro de um hospital com UTI. Não é obrigatório. A cirurgia pode ser realizada em clínica. Existem algumas clínicas que são bem equipadas e que elas podem ter liberação da Anvisa, porque tem que ter uma liberação, tem que ter uma liberação específica, e essa liberação ela está condicionada a determinados fatores. Por exemplo, tem que ter uma ambulância UTI parada na clínica enquanto se faz a execução do procedimento, e tem que ter um hospital de retaguarda no caso de uma complicação. Mas é lógico, se esta paciente está fazendo a cirurgia num hospital com todo o equipamento, é muito melhor e mais seguro. Bom, quais são os tipos de cirurgias plásticas mais comuns aqui no nosso país? O que a brasileira mais procura hoje em dia? Hoje o campeão é a prótese de silicone. Ainda é silicone. Com certeza. A prótese de silicone, hoje eu acredito que em cada 10 brasileiras, pelo menos 4 a 5 já tem prótese de silicone. Que foi uma mania, uma verdadeira mania, né? Porque na realidade isso é o exemplo americano. Na década de 80, as americanas sempre tiveram mamas mais fartas, e isso aparecia muito naquela época, não havia divulgação de Playboy e outras revistas do gênero aqui no Brasil, mas elas usavam aquelas mamas fartas com próteses enormes, e era um modelo americano, continua sendo até hoje.
Mas o modelo brasileiro era mamas pequenas. Então houve essa influência e hoje as mulheres brasileiras estão querendo uma mama maior. E cada vez mais cedo as meninas acabam buscando isso. Qual é a indicação, hein, doutor? Na realidade, a indicação da prótese é o que a gente chama de mama pequena, ou tecnicamente hipomastia. A mama feminina, se essa paciente inicia um desenvolvimento muito precoce, com 10 anos, essa mama aos 15, provavelmente ela vai estar no desenvolvimento completo. Mas a média hoje, em torno de 17 até 18 anos, essa mama pode sofrer alterações e sofrer um aumento. Então, quando essa mama é uma mama de pequeno porte, existe uma coisa hoje que é muito falado, o bullying, né? Então, ela vai para a escola, o modelo é mama maior e ela não tem mama. Então, as coleguinhas começam a pressionar e tal, e elas começam a ter o que se chama de complexo, né? E é natural do adolescente. Isso às vezes acontece de uma forma grave, né? Até depressões e outras coisas mais. Então aí a cirurgia plástica ajuda. Quer dizer, hoje, por lei, para você operar uma menor, a mãe e o pai têm que assinar um termo de responsabilidade, desde que a gente observe que essa mama já completou o desenvolvimento, mesmo sendo uma paciente de 16, 17 anos, está indicado a colocação da prótese. Outra situação inversa é quando a paciente tem uma mama muito grande. Ela também é uma adolescente, são indicações de exceção, mas eu já operei uma adolescente de 15 para 16 anos, em que ela tinha 2 quilos de mama de cada lado. Então ela tinha um problema sério de peso da coluna, desenvolveu muito, e aí está indicado a redução, a mastoplastia redutora. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Vandenberg Barbosa, cirurgião plástico e cancerologista. E daqui a pouquinho tem mais um bloco, a gente continua falando sobre cirurgia plástica. Até já!